Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso devocional, terceiro dia do nosso devocional do livro Sabedoria Viva, de Hernandes Dias Lopes. Mas antes de eu começar essa leitura de hoje, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho da notificação, para todo vídeo que nós postarmos, vocês receberem de primeira mão. E seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhe esse vídeo para um amigo, para um ente querido. Amém? Então nós vamos começar o terceiro dia, que é lance fora o medo. O mar estava agitado e os discípulos de Cristo entraram em pânico. O barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável. Depois de dissipar todas as esperanças de salvamento, os discípulos apavorados clamaram a Jesus num tom de censura: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus respondeu: o vento e fez sossegar o mar. Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar. E então perguntou aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Porque aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus para passarem para outra margem. O medo é um subproduto da incredulidade. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. O medo nos assalta quando perdemos as perspectivas de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus, o qual mesmo no fragor daquela tempestade dormia sereno, confiante na providência do Pai. Eles deveriam ter fé e não medo, porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Ainda cruzamos mares revoltos e o medo nos assalta, mas se fixarmos os olhos em Jesus, podemos ter fé e lançarmos fora o medo. Portanto, não tenha medo, mas fé. Repete comigo: não tenha medo, mas fé. Amém. Gente, Deus é maravilhoso. Deus o tempo todo quer que nós confiamos nele, que nós não tenhamos medo, que nós tenhamos fé, porque ele está conosco o tempo todo. Como ele falou aí, ó, ele é dono do céu e da terra. Ele manda em tudo. Quem dirá um problema para nos perturbar, para acabar com as nossas perturbações? Que nós venhamos a confiar nele, a lançar o medo para ele. Confiarmos, acreditarmos, como diz na palavra em Marcos capítulo 4. Eu vou ler essa história, uma parte dessa história que foi lida aqui nesse devocional, eu vou ler na Bíblia para vocês. Se vocês quiserem depois lerem em casa, está em Marcos capítulo 4, versículo 38 a 41, que diz assim: Jesus estava dormindo na popa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam um para os outros: quem é este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Quem é ele? É Jesus Cristo, é o nosso Salvador. É ele que quer que nós lançamos o medo fora, que nós lançamos o medo para ele e confiamos nele o tempo todo. Se você ler alguns versículos, alguns capítulos, alguns livros, capítulos e versículos da Bíblia, você vai ver que o tempo todo ele fala para nós confiarmos, para nós termos fé, para nós não termos medo, para nós nos entregarmos para ele, mas de verdade, sem medo, confiar. Na hora que a gente falar assim: Senhor, toma o barco, está nas mãos do Senhor, que nós deixamos ele levar, vai vir vento, vai vir aquele mar agitado, vai.
mas que nós não tenhamos medo, porque Jesus Cristo está no nosso barco, está no meu barco, está no seu barco. Que nós não venhamos ter medo das dificuldades, das tribulações, porque quem criou o céu e a terra, quem te criou, quem conhece você, até mesmo lá desde o ventre da sua mãe, Ele está com você. Se Ele está com você, não precisa ter medo. Não precisa. Em Salmos 31:4 diz: busquei o Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo o medo que havia no meu coração. Gente, vamos tirar o medo do nosso coração. Vamos lançar, fora. Entregar a nossa vida para o Senhor. Descansar a nossa vida no Senhor. Vai vir levantes, vai vir gigantes. Vai, porque a vida não é um mar de rosas. Se para Jesus Cristo teve, quem dirá para nós? Mas Ele fala o tempo todo para nós confiarmos nele, para nós não termos medo, porque Ele está na nossa retaguarda, Ele está na nossa frente, Ele está do nosso lado, Ele está atrás de nós, Ele está ao nosso derredor, nos protegendo. Mas para isso nós precisamos de confiar, descansar nele, mesmo que seja difícil. Mas pede: Senhor, me dê mais confiança. Senhor, aumente a minha coragem e tire o medo do meu coração. Lá em Lamentações 3:57 diz: sim, o Senhor ouviu o meu pedido desesperado e me disse: não tenha medo. Meu Deus, isso é muito forte. Deus o tempo todo está falando conosco: não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo. Em Salmos 23:4, é um salmo bem conhecido, um versículo bem conhecido, que diz assim: mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo. Por quê? Porque a sua vara e o seu cajado me protegem. O tempo todo Ele está nos protegendo. Mesmo que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Em algumas Bíblias vai estar essa tradução, uma tradução mais conhecida. Então, gente, que nós venhamos a não ter medo, que nós venhamos a entregar a nossa vida, quem nos fez, nas mãos do Pai. As adversidades que vier, Senhor, está nas tuas mãos. O vento que vier, Senhor, está nas tuas mãos. E na hora certa, vai passar. Você vai chegar do outro lado. Porque não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu amigo, seu tio, seu irmão que falou: vá para o outro lado. Não. Foi Jesus Cristo, foi quem te criou, foi quem deu sangue pela sua vida, que falou: entre no barco e vá até o outro lado. Se Ele falou, é porque Ele vai estar com você. Se Ele falou, é porque você vai chegar do outro lado. Se Ele falou, é porque você vai conseguir. Pode ter vento, pode ter raios, trovões, pode ter o mar agitado. Ele vai estar no barco com você e vai fazer você chegar do outro lado. Basta apenas não ter medo, confiar nele, descansar nele, se entregar para Ele. E você vai chegar do outro lado. Porque quem mandou você ir foi Ele. Quem mandou você atravessar para o outro lado foi Ele. E se Ele mandou, pode confiar. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele manda em tudo. Ele é este que até o vento obedece e o mar se acalma. Que essa palavra entre no seu coração, que essa semente continue sendo plantada no seu coração e que você todos os dias na sua vida venha ler mais a palavra do Senhor, conhecer mais a palavra do Senhor, para que com o conhecimento você venha regar essa semente para que ela possa florescer dentro de você e que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas.
Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado, debaixo da graça do Senhor. Fiquem com Deus. Jesus ama vocês.